Olá, turma! É com grande prazer que a gente vai retomar, né, esse semestre, voltar nesse semestre 2022.1, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maiana Matos, professora Maiana. Eu sou engenheira agrônoma, tenho mestrado e doutorado na área, e hoje eu estou aqui com vocês nessa live para a gente falar um pouquinho sobre técnicas de conservação do solo e da água, dois recursos naturais que a gente usa em abundância, né, na produção de alimentos, tanto de origem vegetal como animal, mas que a gente precisa aprender a usar de forma respeitosa, né, aprender novas técnicas, novas tecnologias para conservação, para o uso desses recursos, né, no intuito de aumentar a produtividade, é claro, sempre, mas também conservar esses recursos que são essenciais para a vida e essenciais, lógico, para a produção de alimentos, que é o nosso grande desafio, né, para os próximos anos. A gente está vivendo esse desafio e pretende viver ainda pelos próximos anos aí, que é aumentar a produção, mas com sustentabilidade, né, no intuito de conservar esses recursos que a gente ainda vai usar a longo prazo, tá? Então, bora para esse papo que particularmente me agrada muito e espero que agrade também a vocês aí, tá? Vamos começar, né, falando sobre a questão da agroindústria e das alterações que isso causa no ambiente, né? As alterações ambientais que são causadas pela produção de alimentos de origem vegetal e também de origem animal, né? Isso é um assunto muito polêmico. Caberia até uma live sobre isso, né? A gente está batendo nessa tecla, muitos ambientalistas, muitos blogueiros, muitos profissionais do agro, né, têm discutido exaustivamente essas questões, né? Como que a gente consegue aumentar a produtividade e conservar os recursos naturais, conservar o meio ambiente, causar menos alteração no meio ambiente, né, alterações negativas. Isso é o nosso grande desafio, futuros profissionais do agro. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É polêmico, existem opiniões divergentes, tá? Mas com respeito, né, e com inteligência, a gente consegue, sim, encontrar soluções para isso. Aliás, esse é o nosso papel, né? Encontrar soluções para essas questões, para aumentar a produtividade, para aumentar os ganhos financeiros, mas também sem degradar o meio ambiente, né? Evitar, reduzir essas alterações ambientais. Então, bora lá. Qualquer atividade agrícola que emprega recursos naturais, né, e é o nosso caso, nós usamos o solo, nós usamos a água, nós precisamos, né, estamos o tempo todo interagindo, né, solo, atmosfera, água, são recursos naturais. E a gente usa isso, a gente emprega recursos naturais na nossa atividade, né, água, o solo, e usa também insumos, né, como defensivos, como fertilizantes, né, que são químicos, provoca algum impacto ambiental. Ponto final, provoca impacto ambiental. Qual é o nosso papel, então? Reduzir, né, fazer essa atividade acontecer, mas reduzindo os impactos que podem causar ao meio ambiente. Contudo, é possível reduzir qualquer impacto ao fazer planejamento, né, ocupação criteriosa do solo agrícola, o emprego de técnicas, que é isso que a gente vai falar hoje, técnicas de conservação para cada cultura e região. Gente, graças a Deus, todos os dias, né, a cada minuto, surgem novas técnicas, novas tecnologias, né, e para tantos fins, mas também para conservação do solo, da água, do ar. E a gente só precisa fazer esse link, fazer com que essas novas tecnologias cheguem ao campo, fazer com que essas novas tecnologias, motivar os produtores, né, a usar essas novas tecnologias, a fim de quê? Aumentar a produtividade, reduzindo impacto ambiental, tá? E isso está acontecendo? Tá. Graças a Deus, está acontecendo. Não é à toa que a gente vê aí, estatisticamente, vocês podem buscar facilmente aí na internet, vocês vão encontrar gráficos e números mostrando aumento de produção sem aumento necessariamente da área produzida.
Isso por que isso acontece? Como isso é possível? Eu estou plantando na mesma área, mas eu estou dobrando, triplicando a minha produção. Como que isso é possível? Com o emprego de novas tecnologias, tá? E isso é bacana, isso está acontecendo, a gente só tem que favorecer, fazer com que isso aconteça em maior escala. E desmistificar, né, essa questão de que o agro é culpado pela degradação do meio ambiente, que o agro é o vilão. Isso não é verdade, tá? E a gente vai conseguir, aos poucos, desmistificar isso, né? Isso é apenas termos que são amplamente utilizados por pessoas que sequer são da área. Então, a gente tem função, papel, responsabilidade de desmistificar isso. E a gente só consegue empregando essas novas tecnologias. Então, é disso que a gente vai falar. Quais são essas tecnologias? Existem inúmeras, tá? Nem cabe numa live. Mas a gente vai falar das mais importantes, daquelas que já estão comprovadas, né? Estatisticamente, cientificamente, que tem esse ganho em produtividade com redução de impacto ambiental. Então, a gente vai falar de algumas técnicas, tá? Eu não teria essa pretensão de falar de todas, até porque a gente teria que atualizar essa live até o dia que ela fosse vinculada para vocês, e posteriormente teria que estar o tempo todo atualizando, porque graças a Deus surgem novas técnicas, tá? Então, fica aí só a sementinha para vocês, e fiquem cientes de que vocês vão ter que estar sempre atualizando, tá? Sempre se atualizando, sempre buscando, né? Lendo, tendo essa curiosidade, porque vão estar sempre, graças a Deus, surgindo novas técnicas aí para aumentar a produtividade e reduzir o impacto, que são técnicas conservacionistas, técnicas de conservação dos recursos naturais, tá bom? Bora lá. A produção agrícola provoca os seguintes impactos. Então, a gente acabou de dizer. Produção agrícola usa recursos naturais, né? E aí, quais são os impactos disso? Quais são os impactos possíveis de ocorrer com a produção agrícola? Redução da biodiversidade, né? Nós estamos em um país rico em biodiversidade, nós temos inúmeras espécies vegetais, espécies, né, animais. Isso é bom, isso é rico, mas à medida em que a gente vai, vamos supor, um exemplo, tá? Eu vou usar um inseticida na minha lavoura. Uso de forma inadequada, uso a dosagem acima da recomendada, não respeito intervalo de aplicação, enfim, não sigo ali a bula, né, as recomendações do produto, faço um mau uso dessa tecnologia, e aí então agora eu vou danificar a biodiversidade, vou reduzir a biodiversidade, à medida que insetos que não são maléficos, insetos que não causam mal à minha lavoura, que não são hóspede, né, não fazem das minhas plantas hospedeiro, e esses insetos que podem até ser insetos silvestres, eles vão vir à extinção. A sua população vai sofrer impacto pelo uso desse inseticida de forma inadequada. Então, a produção agrícola vem reduzindo a biodiversidade, né, que é causada aí também pelo desmatamento, pela implantação de monoculturas. Eu tenho uma biodiversidade, uma fauna, por exemplo, silvestre, pode ser, bem diversa. Mas aí eu tiro aquela, vamos, aqui na minha região, né, a caatinga, que é o meu bioma aqui. Eu retiro a caatinga, né, faço aquela destoca, limpo, e aí vou implantar um pasto. Isso é monocultura. A diversidade que eu tinha antes de plantas, eu já não tenho mais. E isso também reduz a diversidade da fauna local, tá? Então, causa a redução da biodiversidade a produção agrícola. Então, a gente tem que pensar nesses problemas, tentando visualizar uma solução para isso. Existem técnicas para aumentar a produção agrícola e não reduzir biodiversidade? Sim, graças a Deus existe. Então, a gente só tem que conhecer, né, se apropriar disso, desse conhecimento, e difundir no campo, tá? Outro dano que a produção agrícola pode provocar: contaminação de água, né? Contaminação tanto das águas que estão lá em lagos, rios, né? Como também águas superficiais, águas que estão lá no lençol freático, tá? Porque quando a gente usa excessivamente adubos químicos, eles sofrem lixiviação, né? Eles vão percolar,
vão ser levados para essa água que infiltra no solo e vão atingir o lençol freático. Se for em grande quantidade, vai contaminar o lençol freático. O mesmo pode acontecer com o uso inadequado, no momento inadequado, de pesticidas, né, de agrotóxicos, que eles podem ser levados ao solo, contamina o solo e pode também ser carregado até o lençol freático e contaminar o lençol freático, contamina a água. Então, contamina solo, contamina a água. Tem que ter muito cuidado, né? É uma tecnologia bacana, que resolve inúmeras questões no campo, mas que tem que ser bem aplicada, bem utilizada, no intuito de aumentar a produtividade e reduzir o impacto, tá? Que mais? Compactação do solo, quando o solo ele se torna duro, enrijecido, compactado, a infiltração fica difícil, a infiltração de água fica difícil, o crescimento do sistema radicular fica difícil, isso é um solo compactado, endurecido. Isso pode acontecer devido ao tráfego de máquinas, né? E aconteceu nos últimos anos. O uso intenso de maquinária agrícola. Então, eu tenho um trator, que é um implemento agrícola também pesado ligado a esse trator, e eu passo, né? O pessoal está usando muito. Faz o arado 2, 3 vezes, depois vem com a grade mais 2, 3 vezes, né? Isso pulveriza o solo. E também o peso desse maquinário, né? O arado, ele corta ali 40 centímetros do solo, revolve 40 centímetros do solo, e o que está abaixo disso vai cada vez mais se tornando compactado, enrijecido. Isso, né, no decorrer dos anos a longo prazo, causa degradação do solo, né? Então, é uma prática agrícola que pode causar aí degradação do solo, que é um recurso natural. Assoreamento de corpos d'água devido à erosão, né? A erosão, ela é quando eu tenho um solo declivoso, um solo acidentado, né? Então, quando ocorre chuva, por exemplo, o impacto da gota de água nesse solo carrega esse solo para as camadas mais baixas. E esse solo que é carregado, né? Essas partículas do solo que são carregadas pela água, desprendidas e carregadas, elas podem causar assoreamento de lagos, de rios, tá? Que também é um impacto ambiental muito grande. Emissão de fuligem, gases, né, de efeito estufa, na queima de palha, para quem ainda usa queimadas como técnica, né, como prática agrícola aí. Então, essa queimada pode fazer, né, geralmente faz a emissão de fuligem de gases, tá, que vão aí concorrer, aumentar com o efeito estufa. Então, não é uma prática recomendada, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também, e que pode ser substituída por outras práticas que não causam esse impacto ambiental. Que mais? Concentração de terras, concentração de renda, né? Condição subhumana de trabalho no campo. A gente ainda visualiza, infelizmente, isso no campo, e isso causa impacto social também muito grande. Então, são práticas agrícolas aí, né? Que a gente usa na produção agrícola ainda, e que causam grandes impactos ambientais e sociais. Então, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né, que é um termo aí relativamente recente, mas que está sendo muito utilizado, a gente tem que conhecer isso, e preservação dos recursos naturais, tá? 2 termos aí que a gente está usando bastante. Então, eu tenho que ter uma produção sustentável, eu tenho que ter uma produção que tem também como objetivo a preservação dos recursos naturais. Até porque a gente não é muito inteligente. A gente aumentar a produtividade e danificar o solo. Né? Solo é a herança que a gente tem, que o produtor rural tem, e é onde ele trabalha, é onde ele ganha, né, o pão dele de cada dia. Então, é um tiro no pé que eu danifique esse recurso natural. E a gente tem, inclusive no Brasil, tá? Áreas de solos tão degradados, irreversivelmente degradados, que a gente chama de regiões desertificadas. Ou seja, irreversivelmente, eu não consigo retroceder. Não tenho hoje técnica suficiente, que seja eficiente, para que eu consiga fazer com que esse solo, um dia produtivo, volte a produzir. Então, eu tenho regiões desertificadas. Isso é de um impacto ambiental e social imenso, né? Então, é um tiro no pé. Então, a gente tem que falar sempre, não é bonito, não é poético falar
de sustentabilidade e preservação dos recursos naturais, mas também é inteligente falar sobre isso, principalmente para a gente, né, que tem o nosso trabalho, a nossa atuação profissional toda voltada, associada e dependente do uso desses recursos naturais, que é o solo, a água e o ar, né? Então, é inteligente a gente falar sobre isso, então vamos falar um pouquinho. O que é sustentabilidade? A gente tem tanto falar sobre sustentabilidade, né, sobre produção sustentável, e o que é isso? O que é sustentabilidade, então? Um pouquinho para esse termo, tá? Sustentabilidade, ele é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos. Opa, eu quero produzir. Ninguém está falando, quando a gente fala, existe uma questão muito grande disso, quando a gente fala de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, parece que eu estou falando, e existe essa resistência, inclusive do produtor rural, que eu estou falando assim, reduza a sua produção, produza menos, crie menos animais, plante menos. Não é disso que a gente está falando. Sustentabilidade não é isso, tá? Muito pelo contrário, né? A gente quer o quê? Visar essas atividades, né, humanas que querem, que desejam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, né? Suprir essas necessidades para alimentação humana, para alimentação animal, para a indústria, que a gente fornece matéria-prima para a indústria de forma diversificada. Então, a gente não quer reduzir isso, não, de jeito nenhum. Tem que aumentar, até porque a população aumenta aí gradativamente, né? A gente tem que aumentar a produção de matéria-prima para a indústria. A gente tem que aumentar a produção de alimentos. Então, sustentabilidade não quer reduzir. Esse termo não visa reduzir produção, tá? Mas aumentar, a fim de atender essa necessidade dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Então, bora resumir, né? Eu quero aumentar a produtividade, mas eu não quero comprometer os recursos naturais. Eu quero aumentar a produtividade, mas eu não quero comprometer a produtividade para as próximas gerações. Ok? Isso é sustentabilidade. A gente precisa entender isso. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, porém, sem agredir o meio ambiente, visando os recursos naturais, os recursos naturais de forma inteligente, ao termo que a gente acabou de falar, né, para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, apareceu outro termo aí. Então, sustentabilidade visa o desenvolvimento, ou seja, aumento da produtividade, sim, né, porém, de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, ok? Então, vamos parar. Eu vejo muita gente aí, muito profissional do agro, torcer o nariz quando a gente fala de sustentabilidade. Existe essa resistência, né, do profissional e também do produtor, porque muita gente acha que sustentabilidade é reduzir a ação, né, é reduzir a produção, é reduzir a área produzida, né, é conservar o meio ambiente de forma a reduzir a produtividade. Não é. Muito pelo contrário, a gente quer um desenvolvimento sustentável, a gente quer sim um crescimento econômico, e tem que ter, é inviável a gente pensar de outra forma, tem que ter um desenvolvimento econômico sim, porém de forma sustentável, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre recursos naturais. O que são recursos naturais? É um termo que a gente vai ouvir o tempo todo. Sempre que vocês buscarem, e espero que vocês busquem, né, na literatura sobre sustentabilidade, sobre produção agrícola, impacto ambiental devido à produção agrícola, vocês vão ouvir esse termo. Recursos naturais, né? O uso dos recursos naturais, preservação dos recursos naturais. Então, o que são esses recursos naturais? São considerados recursos naturais tudo aquilo que é necessário, essencial ao homem e que se encontra na natureza. Então, se eu parar de respirar, eu morro. Se eu não beber água, em poucos dias, se eu não me engano, em 3 dias, eu morro. Se eu não comer, né, se eu não usar o solo, produzir meu alimento e comer, eu também morro. Então, é essencial à vida. Esses recursos naturais, eles são essenciais à vida, né? Dentre os quais podemos citar o solo, a água, o oxigênio, energia do sol, energia oriunda do sol, as florestas,
os animais, dentre outros. São todos recursos que são encontrados na natureza e que são essenciais à vida, tá? Ok, deixa eu voltar aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre, principalmente sobre o solo e sobre a água, que são os recursos aí essenciais para a produção agrícola, tá? Os mais importantes, talvez, para a produção agrícola. É difícil até falar de importância, né? Porque são todos tão importantes, mas o solo e a água é importantíssimo para a produção agrícola. Então, o solo, ele é a pele do planeta, né? Do planeta Terra. E é também chamado de terra. A gente chama solo, terra, né? Substrato. E tudo isso a gente está se tratando da mesma coisa, que é o que cobre o planeta, que é o que a gente usa para plantar, né? É onde a gente produz. Ele é o resultado da ação do clima, do relevo e dos organismos sobre as rochas expostas na superfície do planeta. Quem já pegou a gênese e morfologia do solo sabe do que eu estou falando, né? O que é o solo, o que é a terra? Ela tem a sua gênese, né, lá na degradação das rochas, que vão se transformando em solo, devido à ação do clima, devido à ação do homem, né? Devido à ação de alguns micro-organismos e também macro-organismos, que vão degradando, transformando essa pedra, essa rocha, em solo, tá? Esse conjunto de reações químicas e também de ações físicas sobre a ação do clima se chama intemperismo. É um processo. Intemperismo é um processo que transforma a rocha em solo. Essas rochas vão sofrendo transformações, né, com o tempo, e o solo, então, vai sendo formado aos poucos. Isso parou, então, já tem um solo suficiente, isso parou de acontecer? Não. O tempo todo está acontecendo, o tempo todo as rochas estão se transformando em solos, por isso que a gente tem solos jovens e solos velhos, né, porque são aqueles solos que foram recentemente formados e aqueles solos que estão ali há mais tempo, tá? E o mesmo solo, gente, ele vai sofrendo a ação do intemperismo e vai também se transformando, tá? Mas isso aí é um assunto mais para gênese e morfologia do solo, mas quem ficou curioso pode buscar informação aí sobre isso já. E qual que é a importância do solo? Eu estou falando o tempo todo, o solo é extremamente importante, o solo é um recurso natural importante. Qual é essa importância para a gente? O solo, ele é importante para a planta, porque através de ações químicas, físicas e biológicas, ele cria um ambiente apto, favorável, né, a transformar as rochas e sais minerais em nutrientes. É isso que interessa para a planta. É o nutriente que está sendo liberado a partir dessas transformações, a partir desse intemperismo. E com uma concentração e velocidade para disponibilização adequada à absorção pelas plantas. A natureza, ela é perfeita, esse solo, ele vai se transformando lentamente à medida que a planta vai precisando desses nutrientes, né? E aí ele vai disponibilizando isso para a planta então absorver e usar no seu metabolismo, crescimento e desenvolvimento. O solo é também um reservatório para armazenar água e a base para fixar o sistema radicular das plantas, né? Ali onde a planta fica sustentada. É ali que ela desenvolve o seu sistema radicular, é ali que ela absorve os nutrientes, é ali que ela encontra água, que ela absorve água, porque fica reservado também no solo. Então, o solo tem toda essa importância para a gente, tá? O solo, então, é um laboratório onde, pela ação de decompositores, a matéria orgânica ela é transformada em matéria mineral e é utilizada pelas plantas, permitindo-lhes produzir sua própria matéria orgânica, base das cadeias alimentares, bem como possibilitar a constante renovação do oxigênio da atmosfera. Então, aí a gente está falando agora da importância dessas plantas que se desenvolvem nesse solo, né? Vai alimentar animais herbívoros e que abastece aí, né, a cadeia alimentar, né? A base da cadeia alimentar, os vegetais. E também renovam esse oxigênio da atmosfera. A vida na Terra não seria possível sem esse manto, sem essa pele que cobre, sem esse solo, tá? Por quê? Porque é nele que a gente produz as plantas. E a gente já acabou de falar da importância delas. Então, sem o solo não teria produção de plantas. E sem produção de plantas eu não iria alimentar os animais, incluindo aí também os seres humanos. Então, nós não teríamos essa cadeia alimentar que funciona perfeitamente aí, né?
Então, o que que acontece? Esse solo, que a gente sabe agora, a gente está consciente de que ele é extremamente importante, que ele é um recurso natural, a gente também já falou que ele sofre degradação. Agora, depois desse discurso todo que a gente acabou de ter, parece, de fato, pouco inteligente degradar o solo, não é? Parece, porque ele é importante para mim. Eu preciso dele, ele é essencial para a minha vida, ele é essencial para a minha carreira profissional. Eu só atuo se tivesse solo. Então, degradar o solo não é nada inteligente, tá? Mas existe degradação do solo. E a atividade agrícola que não for sustentável, inevitavelmente vai degradar o solo. Inevitavelmente. Então, por isso que a gente fala de produção sustentável, desenvolvimento sustentável, crescimento econômico sustentável, né? Tudo isso está linkado, está ligado. A gente não tem como separar, não tem como acontecer produção agrícola sustentável se a gente não priorizar, né? Se a gente não priorizar, não, se a gente não tiver responsabilidade no uso dos recursos naturais. Está tudo linkado. Então a gente precisa se atualizar nesse contexto aí e sempre buscar novas tecnologias, novas técnicas, né, para evitar, para reduzir esse impacto. Então vamos falar um pouquinho de degradação do solo, que a gente já sabe que não é inteligente, mas acontece. O que é degradação do solo? É o empobrecimento do solo causado por um conjunto de atividades aplicadas juntas ou separadamente, dependendo do grau de aplicação, tá? Então são várias atividades, várias ações que a gente faz na produção de alimentos que degrada o solo, tá? Que podem acontecer juntas, né, ou de forma separada, mas que ao longo do tempo vai degradar esse solo. Disse que o solo é pobre quando seus recursos minerais já estão escassos, ou seja, eu não tenho fertilidade desse solo, eu não tenho recursos minerais, eu não tenho os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Então esse solo ele é pobre, porque ele não tem esses recursos minerais. Essa escassez pode ocorrer de diversas maneiras, dependendo muito do tipo de solo em questão. Então, solos arenosos se comportam diferente de solos argilosos. E outros aspectos também do solo, né? Não só a textura, mas também a granulometria, também a composição mineral desse solo, né? De acordo com a sua formação. Tudo isso vai diferenciá-los com relação à suscetibilidade à degradação. Uns são mais resistentes, outros não, tá? Eles se comportam de forma diferente. Então, às vezes, a prática que uma região, ou um lugar, ou uma propriedade tem que não causa uma degradação tão acelerada, a mesma prática pode causar uma degradação rápida em outros locais. Por quê? Porque o solo é diferente, né? Outros contextos também, o clima é diferente. Então, tudo isso vai estar associado à resposta desse solo, à resistência dele à degradação ou não, tá? A gente não pode brincar em serviço, a gente tem que estar atento a isso. Então, causa da degradação do solo, o que é que causa? E vocês vão ver que a gente faz muitas dessas práticas aqui que causam degradação, a gente faz. A gente vê fazer, e a gente tem que estar motivando esse produtor rural a não fazer mais desse jeito, né? Buscar uma forma diferente de fazer. Então, bora lá. Retirada da cobertura natural do solo é comum. Aqui na minha região, eu presencio isso, eu vivencio isso o tempo todo. Você chega em uma propriedade e, principalmente a propriedade que foi recentemente adquirida, né, ou que resolveu aumentar a sua produtividade, expandir a sua produtividade, você vê que a primeira coisa que se faz é a retirada da cobertura natural do solo. Né? Aqui a primeira coisa que a gente observa é a retirada, aqui como a gente tem muito bioma caatinga, né, a nossa bioma aqui é a caatinga, a gente vê logo a retirada de toda a caatinga por completo, né? Aí vai para a destoca, depois vai para o preparo do solo com o uso de arado, de grade. E a gente quer, o produtor rural, ele gosta, ele sente um prazer imenso de ver aquela área toda preparada para o plantio, né? Toda nivelada, exposta. A gente chama isso de um solo nu,
um solo exposto. Mas o produtor rural acha bonito, ele gosta de ver aquela área toda arada, gradeada, esperando ali a chuva para plantar. Isso, gente, é uma prática que causa degradação do solo. A gente vai ver por quê mais adiante, né? O solo ele fica exposto à ação da gota de chuva, ao impacto da gota de chuva, fica exposto à erosão, ele fica exposto à selagem superficial, né? Que é aquele encrostamento que a gente vê quando o solo seca, ele fica endurecido, uma camada superficial endurecida que dificulta a infiltração de água nas próximas chuvas. Enfim, é um solo que ele fica exposto à evaporação da água. É um solo que não vai conseguir armazenar água por muito tempo, reter umidade por muito tempo, ele evapora. Porque ele está exposto, ele está sendo atingido diretamente pela gota da água, da chuva, pelo vento, pelos raios solares. Né? Então, é um solo que fica exposto, desprotegido, e ele vai sofrer degradação. Outra prática é o uso de fertilizantes. Eu vou trazer um termo aqui, tá? É o uso inadequado de fertilizantes e defensivos agrícolas químicos, né? Por que eu digo inadequado? Então, se eu seguir todas as recomendações, esse risco de degradação é zero? Não. Esse risco não é zero. Sempre que eu manipulo substâncias químicas, seja na limpeza da minha casa, seja fertilizando um solo, seja um inseticida, né? Sempre que eu manipulo uma substância química, o risco nunca vai ser zero. Ele sempre vai existir. Eu reduzo grandemente esse risco quando eu faço do jeito certo. Quando a gente pega, por exemplo, gente, um defensivo agrícola, né, tem lá no rótulo ou na bula explicando direitinho a dosagem. Por que tem isso, gente? Isso quer me dizer o quê? Que inúmeros estudos, inúmeras pesquisas, inúmeros testes foram feitos para definir que uma gota é suficiente em 20 litros. E que se eu colocar mais, eu vou estar infringindo risco ao meio ambiente, tá? Mas aí o que é que as pessoas fazem? Né? As pessoas buscam uma forma mais fácil, talvez, não sei se por preguiça, não sei por quê, usam de forma inadequada, às vezes por ambição também, usam de forma inadequada. E isso eu faço o quê? Aumento o risco de degradação do solo. A gente já viu, né, que esses produtos, eles vão entrar em contato com o solo, eles vão percolar, eles vão lixiviar, eles vão atingir o lençol freático e vão também entrar em contato com a água subterrânea, e aí a gente tem uma degradação, e isso a longo prazo, então, é catastrófico. Exposição do solo ao pingo de chuva, pela mesma forma que a gente não pode deixar o solo descoberto. Queimadas também são práticas que degradam o solo. Monoculturas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que queimadas degradam o solo? Por que monoculturas degradam o solo? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Preparo inadequado do solo, né? Muito arado, muita gradagem, sabe, aquele preparo intensivo do solo. Isso é ruim para o solo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uso intensivo de máquinas agrícolas e poluição nas áreas agrícolas e também nas áreas urbanas degradam o nosso solo, tá? E quais são as consequências disso, né?
Pronto. Assim. Tom. Ok, a gente teve um probleminha técnico, mas vamos voltar aqui onde a gente parou, tá bom? Então, quais são as consequências da degradação desse solo, tá? A gente já sabe o que é que degrada e quais são as consequências disso. A degradação, né? A degradação dos nossos recursos naturais, que é o solo e a água, que são essenciais, a gente não quer perder. O assoreamento e a poluição dos recursos espelhos d'água. Prejuízos decorrentes para a saúde humana e para a saúde animal. Opa, eu estou falando de poluição do solo, que é a produção de alimentos, e estou falando de poluição da água, né? A água do lençol freático, essa água pode abastecer casas, essa água vai encontrar rios, lagos, enfim, e pode vir a ser utilizada, né, pelo homem. Então, isso vai causar, sim, né, prejuízo à saúde humana e à saúde animal a partir do consumo, né, de produtos oriundos desse solo ou do consumo dessa água, do uso dessa água poluída, contaminada. Destruição de estradas, pontes e bueiros pelo escoamento de água excessivo. Então, se eu tenho um escoamento de água superficial de forma excessiva, a gente observa muito isso, tem acontecido nos noticiários, né, recentemente, que esse escoamento de água superficial, ela causa destruição, né, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais também. Então, destruição de estradas, de pontes, de bueiro, porque se eu tenho se a minha superfície está selada, essa água não infiltra, ela tem dificuldade de filtrar, ela vai correr, ela vai escoar de forma superficial. E aí ela vai levando o que tiver pela frente, ela vai ganhando força. Isso causa destruição. Problemas de geração de energia, principalmente quando a gente fala de energia gerada a partir do movimento da água. Diminuição da disponibilidade de água, né, diminuição da irrigação, diminuição do abastecimento nos domicílios, redução da produção agrícola. Opa, não gostei. Redução da produção agrícola gente, se eu tenho um solo que ele está sofrendo degradação, é de se esperar que à medida que o tempo vai passando e que essa degradação vai aumentando, opa, eu vou reduzir a minha produção agrícola. E a gente vê isso? Vê. É um discurso que eu escuto com frequência nos produtores rurais. Ah, meu pai plantava feijão nessa mesma área e colhia não sei quantas sacas. Eu não colho nem a metade. Por que isso está acontecendo? Eu uso a mesma semente, eu vou guardando a semente de uma safra para outra, enfim, e eu tenho redução na minha produtividade. Eu não consigo produzir o que o meu pai produzia, que foi de quem eu herdei essa terra. Por quê? Porque essa terra, esse solo está em processo de degradação. E isso a gente observa na redução da produção agrícola. Se reduz a produção agrícola, diminui a renda do produtor rural. E causa um empobrecimento do meio rural, que consequentemente leva a um êxodo rural, né? Comprometimento da qualidade de vida na zona rural e descontinuidade da atividade agrícola. Tudo isso são consequências da degradação do solo. Mas, bora lá. E quais são, então, as vantagens aí do manejo correto do solo? Por que a PROC quer que a gente aprenda o manejo correto do solo? Por que a gente está aqui hoje falando de novas técnicas para produção, técnicas sustentáveis de produção? Por quê? Porque quais são as vantagens disso? Evitar, né, e controlar a degradação do solo, que a gente já sabe que não é legal. Aumentar a produção é o objetivo, né? Aumentar a produção. Mantém níveis de fertilidade natural mais elevado, níveis de fertilidade do solo natural mais elevado, e com isso eu faço o quê? Reduzo o uso, a necessidade do uso de fertilizantes e corretivos, o que reduz grandemente também o meu custo de produção. Conserva, né, os recursos naturais, principalmente quando a gente fala de flora e de fauna. Concorre,
né, ajuda aí para a melhoria da renda do produtor rural e, consequentemente, a fixação do homem na terra, a fixação do homem no campo, evitando o êxodo rural, que é um problema que a gente viveu grandemente no passado, a gente não quer, a gente ainda vive, mas não é como já aconteceu, mas a gente não quer que isso retorne, né? Contribui para a melhor conservação de águas armazenadas. Gente, aqui na minha região, eu falo muito com propriedade daqui, porque aqui o nosso grande problema, nosso grande desafio é o uso da água, né? Porque aqui na região semiárida, onde a distribuição de chuvas é muito ruim. Em algumas regiões mais, outras menos, mas de forma geral, a distribuição, esse ano inclusive está sendo atípico, graças a Deus, estou vendo o pessoal comemorando, mas costuma ter uma distribuição de água, de chuva muito ruim. Então, a gente tem que, o tempo todo, buscar novas tecnologias para melhorar, para deixar o uso da água mais eficiente, tá? Então, evitar a poluição de recursos hídricos, qualquer técnica que evite a poluição de recursos hídricos, para a gente é muito bem-vinda, né? Já que é o nosso bem aí mais escasso hoje seria a água, o nosso recurso escasso hoje seria a água. Concorre para a melhor manutenção da umidade do solo, tá? Reduzindo então os danos causados pela seca, e evita o assoreamento de represas e obras hidráulicas, proporciona gerações futuras condição de vida mais digna, né, e agradável. Ou seja, eu estou, além de tudo, além de aumentar a minha produtividade, além de reduzir o meu custo de produção, massa, aumenta a produtividade e reduz o custo de produção. Isso aumenta o quê? Lucro. Além de todos esses benefícios, eu ainda mantenho, eu ainda estou proporcionando às gerações futuras também encontrar condição digna de vida. Conseguir também produzir, né? E não pensar apenas no ganho momentâneo, atual. Então, vamos falar dessas técnicas, tá? Quais são as principais técnicas aí, ou as técnicas mais acessíveis, talvez, que aumenta a produtividade e que reduz o impacto ambiental, né? Eu trouxe como primeirona aqui o uso de esterco, tá? De animais no campo. É uma prática antiga, né? Muitos produtores usam o esterco, mas a gente ainda tem muito o que conhecer desse produto. E a gente tem muito ainda o que trabalhar nele, tá? O esterco, né? Ele é um resíduo da produção animal, ele é um resíduo. Inúmeras propriedades descartam, vendem, né? Enfim, não usam esse recurso, e que ele pode ser utilizado, né, ou reutilizado. Gente, quando a gente fala de propriedade rural, a gente fala de uma empresa, né? E como qualquer empresa, quanto menos resíduos gerar e quanto mais aproveitamento desses resíduos tiver, melhor. Reduz custo e aumenta lucro, tá? Então, o esterco, ele fornece nutrientes que ajudam a manter a fertilidade do solo, né? Porque eu estou fazendo ciclagem ali, utilizando matéria orgânica, fazendo a reciclagem de nutrientes que foram tirados do solo, alimentaram esses animais, né? Fizeram parte antes disso, fizeram parte do metabolismo, alimentaram, entre aspas, as plantas, e aí depois essas plantas foram consumidas por animais, alimentaram os animais, né, participaram do metabolismo desses animais, no seu desenvolvimento e crescimento, e agora eles retornaram para o solo, e a gente vai fazer uma reciclagem, uma reutilização desses nutrientes. Então, o esterco, ele é um produto rico em nutrientes para a planta, tá? Rico em matéria orgânica e rico em micro-organismos que trabalham na decomposição dessa matéria orgânica e liberação dos nutrientes para as plantas. Opa, completo. Eu já coloco o produto, já coloco o decompositor junto. E ele vai trabalhar para mim. Ele vai decompor essa matéria orgânica e vai liberar lentamente esses nutrientes para a planta, à medida que a planta vai também absorvendo esses nutrientes. Tá? Então, o esterco, ele é um produto, ele é um resíduo da maioria das propriedades que pode ser utilizado e que deve também fazer parte da produção agrícola vegetal,
né, no intuito de reduzir custos e aumentar lucro. E além de ser um adubo, né, completo, vivo, rico também em micro-organismos, tá? Então, especialmente se ele for misturado com restos de plantas, né, para formar o que a gente chama de estrume, ou sistematicamente dentro de um processo chamado de compostagem, a gente transforma esse esterco em composto, que é um produto aí também que fornece nutrientes para a produção agrícola, tá? Mas então, eu vou reduzir o uso de adubação química? Vai. Reduz custo? Sim. Né? Além do que, gente, descartar esse produto gera custo, né? Então, usar ele na propriedade também reduz esse custo. Então, eu estou reduzindo o custo de todas as partes. Estou reduzindo o custo no descarte, estou reduzindo o custo na aquisição de fertilizantes. Além disso, ele tem a grande vantagem de liberar lentamente esses nutrientes para as plantas e de estar gradativamente adubando, lentamente adubando esse solo, à medida que a planta vai absorvendo. Por que, então, na prática, né, não faz muita lógica para mim, não tem muito sentido para mim. Por que as pessoas descartam o esterco e compram adubo químico? Em alguns casos, isso é muito de um planejamento inadequado, né? Por isso que a gente fala que o bom planejamento reduz a degradação dos recursos naturais. Então, é um planejamento que foi inadequado, né? Onde houve aquisição de recursos, de insumos externos, quando a gente já tinha insumo suficiente dentro da propriedade. Então, foi um planejamento inadequado. Outras vezes, é muito de uma questão cultural, né? O produtor rural, às vezes, eles não dão muito valor ao que eles têm na propriedade e dão mais valor ao que eles trazem de fora da propriedade. Então, é uma questão cultural. E em outras vezes também é uma questão de conhecimento, tá? E outros casos, só que, na verdade, até mais raros, é a questão de que eu preciso adubar rápido, eu preciso de adubação rápida, eu preciso de uma liberação rápida de nutrientes. Tá? A planta, a minha lavoura, ela apresentou sintomas de carência, eu fiz uma análise de solo, eu preciso que essa planta receba de forma rápida. Então, aí eu entro com a adubação química, porque da adubação química, no inverso da adubação orgânica, eu tenho uma liberação imediata desses nutrientes. O que é bom, porque ele vai suprir essa deficiência rápido. Porém, né, a desvantagem disso seria que a maior parte desses nutrientes que são liberados imediatamente, eles se perdem. A planta não chega a absorver, porque eles são lixiviados, tá? São nutrientes que são lixiviados, são lavados para as camadas mais profundas do solo, onde eu não tenho um sistema radicular, então as plantas não vão estar tendo acesso a esses nutrientes. Eles podem, inclusive, chegar ao lençol freático e, se for em grande quantidade, causar contaminação, tá? Mas, então, o uso do esterco, ele tem inúmeras vantagens. Até quando a gente compara com a adubação química, tá? Então, a gente tem que motivar o produtor rural a estar sempre usando os seus resíduos, sempre fazendo essa ciclagem, sempre reutilizando os insumos que ele tem, né, as matérias-primas que ele tem na propriedade, como exemplo aí o esterco. Rotação de cultura. Rotação de cultura é uma técnica muito bacana, não é muito recente não, tá? Mas é pouco difundida, muito pouco difundida, principalmente quando a gente fala de pequenos produtores, tá? O que é rotação de cultura, o uso da rotação de cultura, ela vai dar origem a um solo mais fértil. Isso significa não plantar a mesma cultura no campo todos os anos. É como se eu dividisse a minha propriedade, né? Eu dividisse a propriedade em glebas, em lotes, enfim, em espaços definidos. E aí, a cada ciclo, eu planto uma cultura diferente naquele lote. Eu vou rotacionando. Vamos supor que eu dividi em 4, né? Então, eu tenho 4 partes diferentes da minha propriedade. E nessa primeira parte, eu plantei feijão. Aí, na segunda, eu plantei capim. Na terceira, eu plantei palma forrageira. Na quarta, eu deixei em pousio. Um exemplo. E aí, no próximo ciclo, eu mudo. Eu vou girando isso. Eu não planto mais a mesma cultura no mesmo lugar.
tá? Isso é bacana por vários motivos. Por vários motivos. A gente vai falar de forma superficial, mas quais são as grandes vantagens? Primeiro, porque eu dou uma rasteira nas pragas. As pragas, elas têm ciclos, né? A mariposa, ela vem, coloca os ovos eclodem, viram larvas, as larvas viram lagartas, as lagartas devoram a minha lavoura, que vão virar novamente mariposas e que vão voltar e colocar ovos. É um ciclo. E esse ciclo das pragas, eles coincidentemente seguem o ciclo das culturas. Coincidentemente ou não, seguem o ciclo da cultura. Então, bora lá. Se eu tenho uma lagarta, uma larva que se alimenta do fruto, a mariposa ela vai voltar e colocar os seus ovos no momento de que a planta estiver produzindo. Por quê? Porque ela espera que quando os ovinhos eclodirem, né, quando essas larvas vierem a planta, né, vierem a hospedar aquela planta, elas vão encontrar frutos. Então, elas vão atacar os frutos, vão se alimentar dos frutos, vão crescer e virar mariposas, ok? Se eu der uma rasteira nela, não planto a mesma cultura, planto outra. E aí, é lógico que eu vou, propositadamente, plantar uma outra cultura ali que não seja hospedeiro dessa praga, né? Então, quando esses ovinhos eclodirem, eles não vão encontrar fruta. Eles não vão encontrar aquela fruta. E aí, esse ciclo é quebrado. Por isso que eu gosto de dizer, está uma rasteira na praga. Então, é uma vantagem da rotação de culturas, né? Eu vou mudando a área, a cultura que eu vou plantar naquela área, a cada ciclo, e vou causando essa quebra no ciclo de desenvolvimento das pragas também. Então, é legal. Outra coisa, cada espécie de planta tem uma demanda diferente de nutrientes. Então, bora lá falar assim, bem bem hipoteticamente, né? Vamos supor que eu tenho uma planta, uma espécie de planta que tem uma demanda muito grande por nitrogênio. E aí eu plantei ela ali naquela área. Então, é de se esperar que no próximo ciclo, aquela área já tenha uma quantidade menor de nitrogênio no solo. Então, eu venho com outra cultura que tem uma demanda menor desse nutriente. Então, como as plantas têm demandas diferentes, o uso, né, do solo é diferente. O uso desses recursos minerais são diferentes. Então, aí eu também consigo reduzir a adubação. Porque quando eu fizer uma análise de solo, que eu fizer um cálculo de adubação para uma outra cultura, eu não preciso entrar com uma grande quantidade de nitrogênio, porque aquela cultura que eu estou vindo agora já não tem essa mesma demanda. Então, por vários motivos, a rotação de culturas é legal, tá bom? Então, é uma técnica de conservação do solo e de aumento de produtividade. Pousio melhorado. O que é esse pousio melhorado? Quando a gente tem terras degradadas que já estão dentro de um processo de degradação, a gente observa isso facilmente, que são solos empobrecidos, solos pulverizados, cujas suas partículas estão muito pequenininhas por conta do uso intenso de maquinária agrícola, né, de implemento agrícola. São solos compactados, são solos que estão num processo de degradação. Quando eu tenho esses solos, essas terras degradadas, elas podem ser recuperadas? Podem, de acordo com o nível de degradação. Se ela ainda não está desertificada, se esse processo não é irreversível, ela pode ser recuperada, desde que eu entre com técnicas adequadas. Uma dessas técnicas é o pousio melhorado. Eu vou deixar essa terra descansar, por isso que a gente chama de pousio. Ela vai repousar, mas eu não vou deixar ela descoberta, eu não vou deixar ela exposta, né? Porque isso vai fazer com que ela degrade mais. Eu não vou esperar que ela sozinha consiga se recuperar. Eu posso vir com um plantio de leguminosas, né? Existem outras formas também de recuperar, mas a gente usa muito leguminosa, né? Por que a gente usa muita leguminosa? As leguminosas, de forma geral, elas possuem capacidade de fixar nitrogênio, então elas fazem uma adubação verde. Elas também têm um hábito de crescimento que protege o solo. Então, vai proteger o solo da incidência de raios solares direta, vai proteger o solo do aquecimento, vai proteger o solo da evaporação, vai proteger o solo da erosão, né? Porque ela protege, ela forra, ela é densa. Então, plantar leguminosas durante um período de 6 a 12 meses desse solo faz com que ele tenha um pousio melhorado, um pousio ainda melhor. Ele vai estar descansando, ele não vai estar sendo usado, e eu ainda vou estar praticando
buscando ali técnicas que vão melhorar ele. Então, o pousio melhorado é uma técnica que vai recuperar solos, tá? Então, quando a gente chega na propriedade, quando a gente ouve esses relatos, né, que houve redução de produção, a gente já sente a luzinha de solo degradado, né? Redução de produção, normalmente a gente encontra uma degradação, um nível de degradação naquele solo. Então, a gente já tem que começar a pensar, a lançar mão, né, de técnicas de recuperação. E uma das técnicas de recuperação aí é o pousio melhorado, tá? Evitar queimada, gente. Eu escuto muito, principalmente dos produtores rurais, assim, dos pequenos principalmente. Para quando eu faço uma queimada, além de reduzir o meu trabalho, né, que é um apelo muito grande que existe na zona rural, porque a gente tem pouco acesso à mão de obra qualificada, né, enfim. Então, quanto mais reduzir o trabalho, melhor. Então, além de reduzir o trabalho, né, a queimada, na safra seguinte, eu tenho uma resposta maravilhosa. Como que você está me dizendo que a queimada é ruim? Bora lá. O que é que o fogo faz com a matéria orgânica? Ele transforma, né? Então, o que acontece na decomposição, né? Próximo, entre aspas, assim, próximo ao que acontece na decomposição, acontece na queimada. Eu vou ter uma liberação rápida daqueles nutrientes que seriam liberados lentamente, né? Lentamente por quê? Porque o micro-organismo lentamente vai decompondo e lentamente vai liberando nutrientes. Mas na queimada não, é rápido. Então eu vou ter uma liberação mais rápida de nutrientes. Ok, então a minha próxima safra, lógico, vai ser boa, vai ser melhor. Por quê? Porque o meu solo ele foi adubado pela matéria orgânica que foi carbonizada ali, tá bom? Porém, o que acontece com a queimada? Ela mata micro-organismos, ela mata macro-organismos, como minhoca, como alguns insetos, que são decompositores. A gente ouve o tempo todo falar assim, né? O solo, ele é vivo. Por que ele é vivo? Se ele é de partícula mineral, água e ar. Por que ele é vivo? Porque nele tem que ter micro-organismos. Se não tiver, é porque eu tenho um solo já em estágio de degradação avançada. Então, tem que ter micro-organismos. Então, na primeira lavoura, vai ser ótimo, porque eu vou ter uma retomada da fertilidade daquele solo por conta da matéria orgânica que foi queimada. Mas, a longo prazo, isso degrada grandemente o solo, porque eu vou matando os meus micro-organismos. A gente tem que fazer o contrário, gente. Todas as técnicas conservacionistas, elas visam favorecer a flora do solo, a fauna do solo, perdão. Ela visa favorecer principalmente a população de micro-organismos benéficos, tá? Porque a gente sabe que existem micro-organismos benéficos e micro-organismos maléficos. No nosso sistema digestório também existem micro-organismos bons e ruins. Então, assim no solo também. Então, a gente tem que favorecer esses micro-organismos benéficos. Porque quanto mais micro-organismos eu tiver, mais ativo está o meu solo, mais vai estar acontecendo, mais rapidamente vai acontecer a decomposição da matéria orgânica e a liberação desses nutrientes. Gente, depois de uma queimada, a gente pode vir com toda a palhada do mundo, com toda a matéria orgânica do mundo, fazendo toda a recomposição daquela área. Se não tiver micro-organismo, não vai ter digestão dessa matéria orgânica e não vai ter liberação de nutrientes. Então, queimadas a longo prazo é péssimo. É uma péssima ideia. Degrada o solo, tá? Outra técnica também, a gente vai falar um pouquinho agora de duas técnicas, tá? Existem inúmeras, mas a gente vai falar de duas técnicas que visam o uso adequado do solo e da água, né? Melhorar, vamos dizer assim, o uso da água também, tá? Primeira que eu vou falar para vocês aqui é o terraceamento. Então, quando eu tenho uma região declivosa, como a gente está vendo aqui nas imagens, né, com relevo acidentado, então eu tenho que, para essas áreas, a gente tem técnicas de produção? Tem. São áreas que são improdutivas? Não. Desde que eu use técnicas adequadas, tá? Se eu pegar uma área como essa que vocês estão vendo aqui, deixar essa área, né, que é super acidentada, montanhosa, o relevo super acidentado, deixar ela desprotegida, aí sim eu vou causar degradação desse solo, porque quando ocorrer uma chuva
vai ocorrer desprendimento das partículas do solo nas camadas mais altas pelo impacto da gota de chuva e o arrastamento dessas partículas pela água, pela força da água, vai ocorrer erosão. Então, a gente começa a observar a formação de fossorocas, né, aqueles buracos que ocorrem, que são escavados na terra pela ação da água, né? Isso degrada o solo, isso torna uma região improdutiva, isso torna áreas que poderiam ser usadas na produção de alimentos em áreas inutilizadas, né? Então, existem técnicas para isso. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre o terraceamento e sobre também curva de nível, que são técnicas para uso de espaços acidentados, né, de relevo acidentado, e que trazem como benefício, além de ampliar a sua área produtiva, trazem também como benefício a melhoria, né, no uso da água, que é um recurso natural. Tá? Então, a água, gente, por exemplo, se esse solo não tivesse preparado com terraços, a água aqui da chuva, né, ia bater aqui nas camadas mais altas do terreno, nos pontos aqui das montanhas, desses morros, e não infiltra. Ela não infiltra. A gota da chuva entra em contato com o solo, né, a força disso desprende o solo e ela, lógico, que rapidamente ela vai escoar na superfície do solo, ela não infiltra. O que infiltra é muito pouco. Então, normalmente, quando o relevo é acidentado, a gente ouve muito produtor falar assim, lá no alto, a gente não produz nada, mas em compensação, nas baixadas, a gente produz bastante. As baixadas são ricas, as baixadas são produtivas. Por que o produtor consegue visualizar isso? Porque é verdade. E por que isso é verdade? Porque a chuva, a água que percola na superfície, além de causar erosão, causa empobrecimento do solo, porque ela arrasta a camada superficial do solo. A primeira camada do solo. O solo ele é formado em camadas, e essa primeira camada, ela é a mais rica. E ela é a mais rica porque ela é mais rica em matéria orgânica. Então, é ela que é arrastada. E se ela é arrastada, além das áreas mais altas não terem infiltração de água, né, ou ter pouca infiltração de água, além disso, ela fica empobrecida, porque ela tem essa camada superficial retirada, removida. Então, lógico, as baixadas, além de mais úmidas, né, além de reter mais água, de receber mais água, ela também recebe essa camada superficial e ela é constantemente adubada, tá? Mas para que isso não aconteça, a gente não quer que isso aconteça, isso não é legal, porque vou ter regiões dentro da propriedade que vão estar degradadas. Então, para que isso não aconteça, a gente entra com técnicas que favorecem o cultivo nessas áreas acidentadas e que favorecem também o uso da água. Bom, gente, tanto o terraceamento quanto a curva de nível, elas são baseadas em você construir, certo? Formas do solo que favoreçam espaços que mantenham o mesmo nível. A água, ela vai correr, né, de acordo com a lei da gravidade, das áreas mais altas para as mais baixas, né? Ela vai correr do mais alto para o mais baixo. Então, se eu construir espaços com o mesmo nível, ela não corre. Ela não vai correr, tá? Então, se ela não vai correr, ela vai permanecer ali por mais tempo, porque está dentro do mesmo nível, né? O solo está no mesmo nível, ela não corre. Se ela não corre, ela tende a infiltrar. E é isso que eu quero que ela faça. É isso que eu quero que ela faça. Eu quero que ela infiltre, tá? Porque aí eu vou armazenar. Lembra que a gente falou que o solo tem essa função de armazenar água? Então, eu quero que essa água fique armazenada ali no solo. Então, se eu favoreço a infiltração, eu favoreço o armazenamento de água, e isso faz com que o solo fique úmido por mais tempo, o que é muito bom para as plantas. Então, o terraceamento é a construção desses terraços, que a gente está vendo aqui nas imagens. Eu vou mostrar bem essa imagem de baixo aqui, tá vendo? Fica mais claro pra gente. Eu construí degraus, né? Terraços. Então, isso aqui é uma técnica que envolve um custo elevado, maquinário, um uso de maquinário, né, bem adequado para a construção desses terraços, tá? Então, eu construí terraços e dentro desses terraços, em cada degrau desse, tem o mesmo nível. Então, esse primeiro degrau aqui, ó, todo ele tem o mesmo nível. Então, a chuva que bater aí, fica. Não vai correr para lugar nenhum. Se não vai correr, não vai causar erosão, não vai causar degradação, não vai arrastar a camada superficial, ainda vai armazenar água. Então,
ótimo, é isso que a gente quer, tá? O terraceamento, gente, ele é uma técnica muito utilizada para áreas que são muito declivosas, que tem uma declividade muito acentuada, tá? Então, a gente tem que construir esses degraus, esses terraços. Por que eu não uso em qualquer área Porque se eu tiver uma declividade pouca, não tem necessidade de entrar com um custo como esse. Então, eu só construo terraços quando eu tenho uma declividade acentuada, tá? E o tamanho do terraço depende do quê? A base, a gente viu aqui nas imagens anteriores, que eu tenho bases mais largas, né? Terraços mais estreitos, terraços mais largos. Isso por quê? Porque depende da declividade, tá bom? E a curva de nível? A curva de nível é a minha queridinha, é a minha técnica queridinha, assim, porque ela causa um aumento na produção, um aumento no armazenamento de água, então, e ela deve ser utilizada na maioria das áreas produtivas. Por quê? Porque, gente, é muito difícil. Eu, particularmente, nunca cheguei a uma propriedade para dizer assim, essa propriedade é plana. Sempre existe uma declividade. E a declividade, por menor que seja, gente, por menor que ela seja, ela gera perda de água e perda de solo. E quando eu falo de uma região como a minha, que é uma região semiárida, que a precipitação é pouca e mal distribuída, né? Se concentra aqui em 2 meses, 3 meses do ano. E eu tenho estações de seca prolongada. Então, o uso dessa água, ela tem que ser muito bem planejada. Então, qualquer declividade, a curva de nível, ela é recomendada. Se você observar essas imagens aqui, se você olhar no horizonte dessa imagem, é uma área que a primeira coisa que a gente diz é que ela é plana, né? Quando a gente olha rapidamente, poxa, isso aqui é uma área plana. Quando você vem com a ferramenta certa, que você vai medir o nível, você vê que não é plana. Então, você tem que preparar o solo e fazer o plantio em curva de nível, tá? Em curva de nível. Para garantir o quê? Que dentro desta curva aqui, que vocês estão vendo nas imagens, tá vendo? Por que a gente chama de curva de nível? Porque normalmente ela fica com esse aspecto de curvas, né? Formando curvas. Dentro dessa curva aqui, dentro desse sulco que eu abri, dentro dessas covas que eu abri aqui, no caso do capim, a gente abriu sulcos, né? Dentro dessas áreas, a gente tem o mesmo nível. E se tem o mesmo nível, a água da chuva vai ficar, não vai correr. E se fica, infiltra, tá? Então, curva de nível é uma técnica que deve ser implementada e que normalmente existe a necessidade aí para a maioria das propriedades que vocês pisarem no futuro, tá? E como é que eu vou fazer curva de nível? A curva de nível pode ser feita de diversas formas. Eu posso usar aquele nível de pedreiro, eu posso usar aquele nível com mangueiras, tá? Se tiverem curiosidade, podem buscar. Existem várias ferramentas que eu posso usar para fazer a curva de nível. Eu gosto muito dessa ferramenta que eu vou apresentar para vocês agora, que se chama pé de galinha. Pode ser que em regiões diferentes tenham nomes diferentes, tá? Aqui a gente chama de pé de galinha. O pé de galinha, gente, é uma ferramenta que a gente constrói. Eu nunca encontrei ela para comprar no mercado, então eu normalmente construo. Faço isso junto com meus produtores, nos meus processos de extensão rural, e gosto muito dessa técnica porque ela tem resposta. A gente vê uma resposta imediata na produção. Então, bora lá. O pé de galinha é uma ferramenta fácil de construir, né? Você precisa de 3 ripas de madeira, 2 com o mesmo tamanho, que a gente chama aqui dos pés de galinha, né? Essas 2 aqui. Ela fica com esse aspecto mesmo de letra A, maiúscula. Então, eu vou ter 3 ripas, 2 que eu vou ligar com exatamente o mesmo tamanho. Então, vou medir com trena, vou cortar, vou parafusar, elas com o mesmo tamanho, para garantir que a minha ferramenta vai ser útil, vai garantir que ela vai medir o mesmo nível. E aqui em cima da terceira, né, que vai unir as 2 pernas aqui, eu vou colocar um nível de pedreiro. Sabe aquele nível que mostra a bolinha assim na água, transitando na água, e que me diz onde tem nível e onde não está com nível? Então, eu uso essa ferramenta para localizar, tá? No campo, ela é fácil de ser usada. Porque deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem. Pronto, aqui no campo ela é fácil de ser utilizada. Aqui são algumas medidas que são sugeridas, tá? Mas pode ser a medida que você achar mais conveniente. No campo ela é super fácil de ser utilizada. Porque você vai deixar uma das pernas aqui
fixa e com a outra você vai movimentando até localizar o ponto que tem o mesmo nível. Localizou o ponto que tem o mesmo nível, você vai colocar estacas, né? Você vai colocar piquetes. Então, você vai piqueteando a área. E, normalmente, a gente vai observar a formação de curvas, garantindo que ali naquela curva tem o mesmo nível, tá? Então, depois que eu piqueteei, fui marcando o nível, piqueteei todo, eu venho fazendo o meu preparo do solo. Se for plantio direto, eu vou abrindo as covas ali, seguindo os piquetes. Se for um preparo convencional, com uso de arado, com uso de grade, eu faço esse preparo seguindo os piquetes, tá? Fiz o primeiro corte, posso retirar os piquetes, e aí, gente, ladeira acima ou ladeira abaixo, tanto faz, eu vou seguindo esse primeiro corte, tá? Vou seguindo o desenho do primeiro corte. Isso garante que eu fiz um preparo em curva de nível. E depois, para o plantio, deve ser feito em curva de nível, tá? E aí a gente vai ter umas imagens muito parecidas com essas aqui, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que dentro desse corte aqui, dentro desse sulco que eu fiz, seguindo aqueles piquetes, seguindo a minha marcação, tem o mesmo nível. Se tem o mesmo nível, a água não corre, infiltra. E aí eu tenho um armazenamento mais eficiente de água e também evito erosão e degradação do solo. Ok? A gente vai ter imagens como essa aqui, ó. Aqui é um plantio de hortaliças, todo em curva de nível. Vendo aparentemente uma região com pouca declividade, mas que a curva de nível garante essa boa utilização aí da água e do solo. Outra coisa que a gente tem que pensar também é a descompactação do solo. A gente acabou de falar no comecinho que a compactação do solo gera degradação do solo, né? E que é aquele enrijecimento do solo, que ele fica duro, rígido, então desenvolvimento radicular é ruim, né? Dificultado, a infiltração de água também é dificultada, a gente tem que evitar essa compactação do solo, né? E se o solo estiver compactado, como é que eu faço para recuperar ele? Tem que descompactar. Tem que descompactar esse solo. Então, existem duas formas de fazer isso. Eu tenho a descompactação biológica e tenho a descompactação mecânica. E você vai lançar a mão de uma das duas, dependendo da situação, dependendo de cada caso aí, de cada realidade, tá bom? Então, o que é essa descompactação? O que é essa subsolagem biológica? Existem algumas espécies vegetais, tá? E cada dia se estuda mais isso, cada dia se chega a nosso conhecimento novas espécies que têm essa capacidade de descompactar o solo. Que o crescimento de suas raízes tem força suficiente para quebrar essas partículas, para descompactar esse solo. Então, existem várias espécies que têm essa capacidade. Aqui eu conheço algumas, né? Tem o feijão de porco, por exemplo, não sei como é que chama aí na região de vocês, mas o nome popular é esse, que é uma leguminosa e que tem essa capacidade de descompactar o solo e que tem uma capacidade ainda mais bacana, que é a de fixar nitrogênio. Como eu falei para vocês anteriormente, algumas leguminosas, a maioria das leguminosas tem essa capacidade de fixar nitrogênio, porque existe essa relação, né, de bactérias, essa simbiose de algumas bactérias com o sistema radicular dessas leguminosas. Então, elas formam esses nódulos que vocês estão vendo aqui nas imagens, ó. Esses nódulos é processo dessa simbiose de bactérias com o sistema radicular das leguminosas. E essas bactérias, sim, fazem essa fixação do nitrogênio atmosférico. E aí elas fixam esse nitrogênio, que é um macronutriente extremamente essencial aí para o desenvolvimento das plantas, e elas conseguem fazer isso fazendo, além de descompactação, adubação biológica, né? Adubação verde, que a gente chama. Então, é bacana estudar essas espécies aí, pesquisar, aprofundar o conhecimento de vocês, porque existe muita coisa bacana surgindo aí a cada dia. E a subsolagem mecânica, tá? Que nada mais é do que um implemento agrícola que eu vou associar ao trator, né, que vai puxar, vai tracionar esse implemento e ele vai cortar. Ele é formado por facas mesmo, lâminas aqui, certo? Que tem uma profundidade aí de 60 centímetros em média, e que ele vai cortar o solo, fatiar o solo.
Então, ele vai, à medida que a gente arrasta, ele vai se aprofundando no solo e vai cortando o solo, descompactando de forma mecânica mesmo esse solo, tá? Que é uma imagem de um subsolador, né? Ele entra, né? Ele tem lâminas mais afiadas, então ele entra no solo, ele se aprofunda e ele vai cortando à medida que ele vai sendo arrastado, tá? Não é interessante usar, não deve ser usado em solos rasos, solos que tem afloramento rochoso, porque vai quebrar o implemento, não vai aguentar, então não é interessante. Olha só, para a gente finalizar, né, aqui nossa live, foi bastante conhecimento, eu sei. Então, para a gente finalizar, vem uma frase aí de Mahatma Gandhi, tá? Que ele diz que há o suficiente no mundo, existe o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. O que não há, o que não existe, é o suficiente para a cobiça humana. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Até que ponto a gente está produzindo, buscando atender a necessidade humana ou buscando atender a cobiça humana, tá? Porque a cobiça humana é que normalmente leva à degradação dos recursos naturais e não a necessidade de atender a expectativa, né, de produção, tá ok? Então, bora lá. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante aí, tá? E que busquem aprofundar os conhecimentos de vocês. A ideia das lives é justamente essa, que eu gosto muito disso. Que acende uma luzinha aí, né? Coloca uma pulguinha atrás da orelha de vocês, que vocês busquem esses conhecimentos e que vocês estejam atentos às novidades que surgem diariamente na nossa área e que vai estar sempre colaborando, né, com o aumento da produtividade, mas de forma sustentável, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, adorei a oportunidade. Sigam aí, né, a Unib, a TV Unib, tá? E obrigada pela oportunidade, Unib, e até a próxima, turma.